Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Herbert novamente aqui no nosso curso de Matemática do Ensino Fundamental, nosso curso completo, onde iremos abordar aí toda a matemática aí concernente ao ensino fundamental. E agora a aula da vez, iremos trabalhar aqui sistema de numeração romano, não menos importante do que o sistema egípcio, né? Que nós vimos na aula anterior. Ele vai ter sua importância também no nosso cenário global e também para o nosso estudo aqui de matemática, tranquilo? Vamos lá. Pessoal, é o seguinte, nós vimos aqui na aula anterior, onde estamos no sistema egípcio, que foi um sistema bem revolucionário para a sua época, né? Onde os egípcios tiveram aí a criatividade, né, de representar números através de símbolos. Vimos que foi um grande salto aí para a evolução numérica, né? Forma de representar os números em sistemas, que trouxe um grande impacto aí para a matemática, para a ciência e para vários ramos aí do conhecimento humano, né? Uma vez que era inviável, como nós vimos aí no sistema, na maneira de representar simbólica dos homens primitivos, foi surgindo ao longo do tempo vários sistemas de numeração. Dentre eles vimos o sistema egípcio e agora vamos ver outro sistema que é o sistema romano. Não menos importante, né? E vários sistemas surgiram ao longo da história. Esses aqui são os mais importantes, né? Primeiro, sistema egípcio, sistema romano e por último iremos ver o mais importante de todos, que é o sistema de numeração decimal. Assunto da nossa próxima aula. Tranquilo? Então vamos com calma, que vamos subir essa ladeira com precisão. Todo mundo vai chegar no topo, tranquilo? Vamos lá. Lembrando, pessoal, inscreva-se no nosso canal, curta o nosso vídeo. Isso vai ajudar o canal a crescer e que você venha ter acesso ao ensino aí de qualidade, tá bom? Vamos lá. Sistema de numeração romano. O sistema romano tornou-se mundialmente conhecido em decorrência da expansão do Império Romano. Olha só que importante. Então, esse sistema aqui, que foi criado pelos romanos, ele teve um impacto profundo na sua época, né? Na época da sua criação. E perceba que, no mundo inteiro do seu período de criação, na época do auge, né, do Império Romano, né? Ele teve a sua incidência com grande frequência, né? Teve a sua importância, o seu respaldo foi aceito. E devido à expansão de Roma como sendo o império global de sua época, né? Esse sistema ficou muito conhecido. Tanto que no mundo inteiro de sua época, o sistema ficou bastante conhecido. E também no mundo moderno hoje, até hoje, o sistema romano ainda é bastante conhecido. Vamos prosseguir? Vamos lá. Importante. Atualmente, esse sistema ainda é utilizado, como exemplo, em relógios, nomes de papas, indicação de séculos, volumes de livro e etc. Exemplo, pessoal. Perceba que quem que nunca foi aí uma loja de artigo para lá, em uma casa que venda objetos desse tipo, né? Que nunca viu um relógio lá à venda que tem o símbolo lá em algarismo romano. Acho que todo mundo já chegou a se deparar com uma situação dessa, né? Existem alguns relógios que são fabricados cuja simbologia lá são algarismos romanos. Símbolos como estes, que iremos ver mais adiante. Então perceba que o sistema romano ainda é usual. Ainda se utiliza esse sistema no dia a dia. Em relógios, nome de papa. Quem nunca viu no jornal lá o Papa João XVI, Papa 15º e por aí vai, né? Indicação de séculos. Que século estamos mesmo, pessoal? Século 21. Olha só a forma que representa século 21 em algarismo romano. Então, quando você fala de século, você descreve em algarismo romano. O que mais? Volume de livro. Volume 1, volume 2, volume 3, tudo isso é representado em algarismo romano. E quais os símbolos que esse sistema utiliza?
São 7, pessoal. 7 símbolos. Você lembra lá do sistema egípcio que eram 7 símbolos? No sistema romano também são 7 símbolos. São todos esses aqui. Nós temos o I para representar 1. O V que vale 5. O X que vale 10. O L que vale 50. O C que vale 100. O D que vale 500. E o M que vale 1000. Esses símbolos são utilizados para representar números no sistema de numeração romano. Cada um com seu respectivo valor. Mas para representar esses números, eles utilizavam algumas regrinhas, assim como no sistema egípcio, né? Para você conseguir descrever esses números, tinham algumas regrinhas básicas aí, né? E vamos citar a primeira aí, vamos começar a nossa aula de fato, tratando das regras do sistema de numeração romano. Primeira regra. Os romanos utilizavam um princípio aditivo para calcular o valor de cada número. Exemplo, pessoal. Lembra aí do sistema egípcio? Que lá utilizava o princípio aditivo também? Aqui no sistema romano, o princípio aditivo também vai ter o seu lugar, não é? Exemplo aí. Nós temos aqui um exemplo básico. Vamos ver como é que funciona o princípio aditivo. O x, pessoal. Olha essa tabela aqui. O x vale quanto? 10, não é? Então, um x vale 10. Né? Temos outro x aqui, vale quanto? Mais 10, né? Temos um v que vale quanto? 5. Né? E temos o que mais? 2 i's aqui, cada i vale 1. Então temos 2, né? Se você somar tudo isso, 10 mais 5, 15, mais 2, 17, você vai conseguir, né, perceber uma coisa, que em romano essa simbologia corresponde ao número 17. Ok? Muito fácil, né, pessoal? Então, perceba como que funciona o princípio aditivo, né? Como que o princípio aditivo funciona? É só somar, pessoas, o seu valor de cada símbolo. Se eu somar 10, mais 5, mais 1 de cada i, cada um vale 1, 2, né? Somando tudo, eu obtenho o número 17. Esse é o princípio aditivo. Vamos ver mais um exemplo? Vamos lá, mais um exemplo para nós passarmos para a regra número 2. Vamos lá. Vou ajustar aqui minha folha aqui. Ok, pessoal. O V vale quanto, pessoal? Olha a tabela lá. O V vale 5, não é? Então, eu tenho 5 mais. Cada i vale 1. Se eu tenho 3, eu tenho mais 3. Então, 5 mais 3, 8. Perceba o princípio aditivo. Estou somando os símbolos para me conseguir representar o valor dos algarismos romanos. Tranquilo? Beleza. Vamos para a próxima regrinha básica. Regra número 2. No caso dos símbolos I, X e C, estar à esquerda de outro símbolo de maior valor, devemos calcular a diferença entre eles. Como é isso, professor? Vamos explicar agora, meu amigo. Vamos ter aqui um exemplo bem básico aqui. Ó, nós temos o IX, o XL, o XL e o VI. A regra é clara, pessoal. Diz que se eu tenho esse símbolo aqui, eu vou até grifar eles aqui, circular. O símbolo I, o X e o C, se ele estiver à esquerda de um símbolo que é maior do que ele, né? Como nós vimos aqui, ó, temos o I, que vale 1, e o X, que vale 10. Perceba que o X é maior do que o I, que vale apenas 1. A regra está acontecendo para esse caso, não está? Está. Então, quando isso acontece, como que nós calculamos o valor desse símbolo aqui de romano para decimal? Simples, pessoal. Devemos calcular a diferença entre eles. Eu pego o valor dos símbolos, né? O I não vale 1? Vale. Aí nós temos o X que vale quanto? 10. Então, qual que é o algoritmo para nós conseguirmos resolver isso aqui? Pegamos a diferença entre eles. Pega a diferença do maior pelo menor. Então, nós vamos ter 10 menos 1. Qual que é o resultado? 9. A regra é básica, né? Sempre vai acontecer assim. Quando se tratando desses símbolos, estiver à esquerda de um valor maior, né?
Olha o XL aqui, ó. Novamente, aqui nós temos aqui o L que vale 50, que é maior do que o X que vale 10. Se isso acontece, fazemos o algoritmo, né? Então, X vale 10? Vale. O L não vale 50? Vale, professor. É maior do que o outro, né? O da direita é maior do que o da esquerda? É. Então, devemos fazer o algoritmo da diferença. 50 menos 10, isso aqui vale 40. Então, XL vai valer 40 em decimal. Muito fácil, pessoal, não é? E o XLVI? Olha que novamente temos o XL, né? Como vimos aqui em cima, o L é maior do que o X. O L é 50, o X vale 10. Então, isso aqui acontece novamente. Então, temos que fazer o quê? Temos 10 aqui, do X, né? 50 do L, né? Então, faz o algoritmo da diferença. 50 menos 10, teremos 40, não é? Aí tem aqui o V e o I. Olha que o V e o I, não é? O algoritmo já não acontece aqui. O V vale 5 e o I vale 1. Então, perceba que o símbolo é 1, tá aqui. O I está aqui, não é? Mas só que ele não está à esquerda do número maior, ele está à direita. Se o I tivesse aqui, ó, antes do V, o V é maior do que 5, não é? O I não é menor do que o V, que é 5? É. Se estivesse o I entre o L e o V, aí sim o algoritmo aconteceria. Por quê? Porque o I estaria à esquerda de um símbolo de maior valor, que seria o V. Como aqui tem o V que vale 5 e o I depois do V, o algoritmo aqui vai ser o que nós usamos no exemplo anterior. Basta pegar o resultado que já tivemos aqui, correspondente a esse, né? E seguir a ordem normal, né? O V não vale 5, então temos 40 mais 5 e o I vale 1 mais 1. E como resposta teremos 40 mais 5 mais 1, 46. Perceba que o V e o I, a regra não se aplica, porque o V é maior do que 1. Então, a regra só se aplica se um desses símbolos estiver à esquerda de outro símbolo de maior valor. Se não tiver, basta botar os valores normais e seguir a sequência do processo aditivo, normalmente. Tranquilo. Professor, mas por que a regra é dessa forma? Vamos entender uma coisa, meu amigo. Por que nós vimos que esse símbolo fica à esquerda? Ele vai ter que fazer essa subtração aí, simplesmente por uma coisa. Se você observa que eu tenho um sistema, se eu representar ele de uma maneira que esteja ele limitado a uma maneira de representar, o princípio da posição do número não vai ser importante no meu sistema. Então, o que você tem que perceber? Não é? Você tem que perceber que a maneira de organizar os números no sistema romano tem uma sequência bem definida, não é? Tem uma organização que vai nos mostrar o quanto esse sistema aí foi um grande salto para a representação numérica de sua época. Vamos ver a regra 3? Vamos ver. E detalhe, pessoal, vamos voltar aqui. E detalhe, não é? Você já pode perceber aqui, de antemão, que a ordem aqui, não é? A ordem é importante. Estou esquecendo de falar isso, que é super importante, não é? Perceba que nós temos ix, não é verdade? Isso, vale 9. Nós descobrimos que vale 9. Perceba que esse sistema, diferente do sistema egípcio, a ordem aqui é importante. Como assim, professor? Vou explicar agora, né? A ordem é importante nesse sistema. Ix, pessoal, é totalmente diferente, símbolo para diferente é esse, de xi. Por que, professor, diferente? Porque perceba que a regra diz que se um desses símbolos estiver à esquerda do símbolo de maior valor, que no caso seria o 10, estivesse à esquerda, a regra se aplicaria. Teria que fazer diferença entre os números, né? Mas se eu coloco o x e o i depois, a regra não se aplica. Então, ix é totalmente diferente de xi. Por quê? Porque x descobrimos que vale 9. E xi vale quanto, professor? Muito simples. X vale quanto? 10. O i vale quanto? 1. Então, para xi vale quanto, pessoal?
11. Perceba que 11 é diferente de 9. Então, no sistema romano, a ordem dos números é importante. Então, eu não posso colocar ix e dizer que é igual a xi. Não, porque é totalmente diferente, como descobrimos aqui, né? Assim como xl é diferente de lx, né? Porque o valor menor está à direita do valor maior, que a regra 2 não se aplica, né? Se não se aplica, fazemos o algoritmo normal. L vale 50 e o x vale 10. Como resposta, teremos 60. Então, xl vale 60, que é diferente de... lx, perdão. Lx vale 60, que é diferente de xl. Tranquilo? Muito importante isso, pessoal. Regra 3. No sistema romano, os símbolos I, X, IC e M também, né? Podem repetir até 3 vezes. Como que é isso, professor? Muito simples. Exemplo aqui. Eu posso pegar qualquer um desses símbolos aqui, pessoal, o I, o X, o C ou o M, e repetir até 3 vezes. Como aqui, exemplo, nós temos 3C. Cada C vale 100? Vale, professor. Então, podemos fazer muito bem dessa forma. Aí, usando o processo aditivo, né? Nós teremos aqui 300. Então, 3C seguido corresponde a 300 no sistema decimal, no sistema usual que usamos hoje. E aqui temos 3M. Cada M vale 1000. Então, nós teremos aqui 3 parcelas de 1000, não é? 1, 2, 3. 3M, cada um vale 1000. 3000. Tranquilo, muito simples, né? Então, eu posso muito bem, qualquer um desses símbolos aqui, e detalhe, apenas esses, podem repetir até 3 vezes, sem problema nenhum, tranquilo? Regra 4. Vamos lá. Os símbolos V, L e D só podem aparecer uma única vez. Diferentemente da regra 3, que aqueles símbolos podem aparecer até 3 vezes. Esses símbolos aqui em particular, esses apenas, só podem aparecer uma única vez. Professor, mas por que pode aparecer uma única vez? Por uma coisa, meu amigo. Vou fazer um detalhe, um rascunho aqui rapidão para você compreender. Digamos que eu pego o V. Se eu coloco 2 V seguidos, pessoal, eu vou ter quanto? Ah, professor, um V vale 5 e o outro V vale 5, então eu tenho 10. Perceba que 2V valeria 10. Isso ia confundir com outro valor. Ah, professor, mas 10 não é X? Isso mesmo, X já vale 10. Se eu colocaria 2V, ia confundir tudo, não é verdade? Ia dar uma salada terrível. Então, esse é um dos motivos que nós não podemos utilizar 2Vs, né? Nem 2Ls, nem 2D. Apenas uma única vez pode aparecer, para não confundir. No caso do L, se eu colocasse 2L, cada L vale 50. 2 daria 100, não é verdade? Mas o símbolo para 100 é o C. C já vale 100. Então, para isso não virar uma salada, né? Nós não podemos colocar nem 2L, nem 2V, nem 2D. Apenas uma única vez ele pode aparecer. Então, fica assim. Olha o exemplo aqui, né? Nós temos um único M, né? M vale 1000. Então, ficaria 1000. Mais o V vale 5. E temos 3I, cada um vale 1. Mais 3. Tudo isso aqui daria 1008, não é? Vou botar aqui 1008. Soma tudo, né? 1000 mais 5 mais 3, 1008. Perceba que o M só apareceu, né? Uma vez aqui, mas ele poderia aparecer mais, porque a regra lá 3 diz que ele pode ter 3 vezes. Mas o V só pode uma única vez. Lembre-se disso. Aqui embaixo nós temos o L, que vale 50. Perceba que o L só aparece uma vez. Agora o X aparece 3 vezes, porque a regra 3 diz que o X é um dos números que pode até 3 vezes. Mas o L não. Tranquilo? Então aqui dá quanto? L vale 50. Cada X vale 10. Tem 3, vale 30. Então aqui daria 80. E aqui embaixo, o X vale 10. E o V vale 5. 10 mais 5, 15, meu amigo. Muito fácil, não é? Beleza. Para encerrar, pessoal, vou dar só uma curiosidade para vocês. Para nós concluirmos aqui a nossa aula.
Tranquilo, tranquilo. Curiosidade, pessoal. Ó, uma coisa interessante que pouco a gente deixa de lembrar, mas eu vou lembrar você, tá? Para escrever números de 4.000 em diante, os romanos utilizavam um símbolo de um traço ou 2 traços, dependendo do valor. Exemplo, o V, pessoal, não vale quanto? O V não vale 5? Sim, professor, aprendimos que vale 5. Mas se eu colocar um traço nesse sentido em cima do V, é como se eu estivesse pegando o 5 e multiplicando por 1.000. Então, um V com um traço em cima vale 5.000. Muito bem. Isso aqui é um exemplo em particular que era utilizado no sistema romano. Ah, professor, se eu colocar 2 traços, 1, 2. Se eu botar um V, 2 traços em cima, é como se eu pegasse o 5, não é? O 5 e multiplicasse por 1 milhão, não é? Então, daria 5 milhões. Então, um V com 2 traços em cima vale 5 milhões. E um V com um traço em cima é como se fosse multiplicado por 1.000 ali. O traço como se valesse 1.000 na multiplicação, né? Então, avalia 5.000. É apenas uma curiosidade para você se aprofundar muito mais sobre sistemas de numeração. Tá bom? Terminamos nossa aula por aqui, pessoal. Até a próxima aula. Beleza. Tchau.